O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá! Na Bíblia é apresentado vários dons. O dom de línguas, o dom de cura, o dom do apostolado, o dom de profecia. E esse último, dom de profecia, parece que não é muito bem compreendido na palavra de Deus. O que é o dom de profecia? Como entender esse tipo de dom? Quem pode ter esse tipo de dom? Qualquer um pode ter o dom de profecia em sua vida? E outros dons também. Como entender a capacitação dos dons? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora. Vamos estudar a palavra de Deus e compreender um pouco mais esse assunto, pois está no ar. Na Mira da Verdade. Olá, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Aqui as suas perguntas, os seus questionamentos são colocados na mira e respondidos à luz da Palavra de Deus. E já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado por todo o nosso país. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer este programa acontecer, porque são as suas dúvidas, são os seus questionamentos que fazem o programa acontecer. Vamos começar o programa cumprimentando o meu amigo. Cadê você, professor? Opa! Tudo bem, professor Leandro Tudo bem, Quadros? meu amigo? Tudo na paz? Como é que tá? Satisfação estar com você novamente aqui no Na Mira. E estou feliz, Tito, porque estive no fim de semana aí em Santa Catarina e recebi uma carta carinhosa de um telespectador nosso. O nome dele se chama Jonatas. É um telespectador que, apesar de ter uma doença de pele e tudo mais, é uma pessoa tão amorosa, tão simpática, tão esforçada, dedicada à vida e, acima de tudo, dedicado a Deus. Ele mora em Brusque e o Jonatas, ele desejou na cartinha, Tito, que Deus nos abençoasse, não é? Ele diz que tem 31 anos e que manda um abraço a todos os irmãos aqui da Novo Tempo. Eu vou ler com mais detalhes depois a cartinha do Jonatas. E Jonatas, lhe digo, foi um grande privilégio, meu irmão, ter estado com você e os seus papais. Eu queria também mandar um abraço especialmente para o pastor Cléo Fortes, a sua esposa Vasni, a Kelly, que mora com eles, ao pastor Cleverson, ao Cléo Júnior, não é? E a esposa dele, a esposa do pastor Cleverson também, as crianças. Obrigado a todos vocês pelo carinho. E um abraço também especial, né, para o Leonardo e para a Andréia, que são da Igreja Brasileira de Dallas, no Texas. Muito obrigado a todos vocês, porque todos vocês são especiais para mim. Deus os guarde e vamos continuar aqui no nosso estudo no Na Mira da Verdade. Ok, professor, muito bem. Um abraço também todo especial aos nossos ouvintes da rede de rádios Novo Tempo, que estão sintonizados simultaneamente com a TV, ouvindo o programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja nos ouvindo, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade e participe mandando as suas perguntas também. Você pode participar acessando o nosso site, o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você pode também mandar as suas perguntas através das redes sociais, pelo Facebook, Na Mira da Verdade.nt e pelo Twitter, @Na Mira da Verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A questão é a seguinte, nós percebemos que a Bíblia fala de vários dons. Dons de línguas, dons de cura, dom do apostolado, enfim, dom de profecia, mas afinal de contas, como entender a questão do dom de profecias? É um assunto que parece que a Igreja Adventista divulga bastante. E por que todas as igrejas têm esse dom? Como é que é isso? Qual é o dom de profecia, professor? O que é isso?
Muito boa essa sua pergunta. O dom de profecia é um dom que Deus dá a uma pessoa para que ela comunique a vontade de Deus a um grupo específico de pessoas. Esse dom pode ser manifesto de várias formas. Uma das maneiras que este dom é manifesto, vou ler aqui em Números capítulo 12, versículo 6. Deus quer revelar a sua vontade e ele escolhe alguém, nomeia-o como profeta e aí ele se comunica por meio deste profeta. O termo profeta, Nabi, no hebraico, quer dizer um porta-voz, boca de Deus. Então o profeta fala em nome de Deus. Números 12, 6 diz assim: escutem o que digo. Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, torno-me conhecido por ele em uma visão, falo com ele em um sonho. Deus, quando elege essa pessoa para essa função espiritual, ele se revela a ela por meio de uma função, por meio de um sonho ou de uma visão. E a mensagem deste profeta será de acordo com aquilo que Deus revelar, e ela sempre tem um propósito salvífico, salvar as pessoas a quem a mensagem será dirigida. Importante foi que o Tito falou que Deus tem vários dons espirituais. E realmente, quando nós lemos 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, percebemos listas de dons espirituais. Entretanto, há um dom em especial que Deus vai utilizar com mais frequência nos últimos dias. E este dom é o dom de profecia. Gostaria de ler para você o que está em Atos 17, Atos 2, 17 e 18. Por que Deus vai utilizar mais o dom de profecia? Porque é com este dom que Deus vai concluir mais rapidamente a pregação do Evangelho para que Jesus Cristo volte mais rápido. Atos 2, 17 e 18 dizem o seguinte. Eu vou ler aqui na tradução, da Bíblia judaica. Então, no lugar de Senhor, você vai ler a palavra Adonai, que é a mesma coisa, tá? Adonai diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens sonharão, terão visões os velhos, terão sonhos. Até mesmo sobre os meus servos, sobre os meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Perceba que a ênfase, o dom mais utilizado nos últimos dias antes de Cristo voltar é o dom profético. Deus vai dar às pessoas a habilidade, não sabemos se todos, obviamente que não serão todos, mas se haverão mais pessoas com a habilidade de falar por meio de sonhos e visões a respeito daquilo que Deus deu, mas a maioria Deus dará capacidade de testemunhar daquilo que a pessoa aprendeu da Bíblia e que foi impulsionada pelo Espírito Santo. Eu até creio na possibilidade de Deus, sim, utilizar-se de pessoas para proclamar a mensagem por meio do dom profético, como revelado também na Bíblia. Tá bom? Então, a princípio, o dom profético seria isso. É uma forma de Deus comunicar a sua mensagem com um propósito salvífico e, segundo Atos 2, 17 e 18, é realmente o dom mais utilizado, será o dom mais utilizado pouco antes de Jesus Cristo voltar. Agora, precisa ter um profeta, é isso? Isso, amigo. É baseado em um profeta. Deus fala através de alguém para o povo. Exato, meu amigo. E a gente compreende isso, nós adventistas, que a senhora White recebeu esse dom especial, professor? Exatamente, meu amigo. Agora, tem uma pergunta aqui, é o seguinte: William Soares diz o seguinte: por favor, me responda, posso ser um adventista não crendo nos escritos de Ellen White? É errado não acreditar em profetas que não estão na Bíblia? Me tira essa dúvida.
Olha aí, professor, como que é para você... vamos colocar diferente. Para você salvo, você tem que crer no dom de profecia, professor? Como que é o negócio? Veja bem, primeiramente, vou começar pela outra pergunta dele. Devemos acreditar em profetas que não estão na Bíblia? A resposta está em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Deixa eu pegar aqui essa outra Bíblia. Eu estou com uma Bíblia judaica, que é uma tradução excelente, só que a ordem dos livros aqui está diferente da que a gente está acostumado, né? Então aí vai demorar mais para achar, então vamos aqui nessa sequência aqui, que é a sequência mais rápida, né? Então 1 Crônicas 29 diz o seguinte: os atos, pois, do rei Davi, os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Veja bem, querido, destes profetas aqui, apenas Samuel tem livros na Bíblia. Natã e Gade não têm livros na Bíblia. Eu lhe pergunto, Natã e Gade deixam de ter autoridade profética por não terem livros na Bíblia? Não. São profetas do mesmo jeito. Tanto que Natã, em 2 Samuel 12, repreendeu Davi em nome de Deus e Davi teve que aceitar a repreensão. Então é errado, sim, não aceitar um profeta que não está na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus tem dois tipos de profetas verdadeiros: os profetas canônicos e os profetas não canônicos. Ou seja, os profetas com livros na Bíblia e os profetas que não têm livros na Bíblia. Sejam profetas canônicos ou não canônicos, ambos são inspirados pelo mesmo Espírito Santo. E, portanto, rejeitar um profeta não canônico que não tem livros na Bíblia é, sim, rejeitar a mensagem de Deus. Qual foi a outra pergunta, Tito? Perdão por meu esquecimento? Não, com respeito, a gente precisa, para ser salvo, precisa crer no dom profético? Certo, veja bem, crer no dom profético não é um passaporte para o céu. Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça. Ok. Agora, se eu não acreditar na mensagem profética, eu poderei sim perder a salvação. Por quê? Porque a mensagem profética é o quê? É a voz de Deus para mim. E se eu não ouvir a voz de Deus a respeito de determinados assuntos que serão importantes para a minha jornada espiritual, eu estou me colocando em risco espiritual, estou colocando em risco a minha salvação. Então, por isso que eu digo, mais seguro é nós recebermos com amor e gratidão tudo aquilo que Deus nos revela. Mas como que eu vou saber que o que um determinado profeta diz é realmente a vontade de Deus? Principalmente por esse profeta não fazer parte da Bíblia, por exemplo. Muito boa essa pergunta. Há um texto aqui, querido amigo e querido irmão evangélico que nos acompanha neste momento aqui no programa Na Mira da Verdade, é um texto muito importante que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Esse texto diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, precisa-se, Tito,
avaliar a vida do indivíduo e ver se a vida dele condiz com a mensagem do Evangelho. Ele prega sobre o amor de Cristo, tem que ver se a vida dele realmente é uma vida de amor às pessoas. Ele fala sobre casamento, tem que perceber se na vida dele ele ama a esposa dele, não é? Ama os seus filhos. Tem que perceber se ele é honesto nos seus negócios. E um detalhe, tem que perceber se esse suposto profeta, ele atrai a atenção das pessoas para os escritos dele, ou ele atrai a atenção das pessoas para os escritos da Bíblia. Aqui está uma diferença que muitos dos falsos profetas atuais não têm, como a tem Ellen White. Quer ver, amigo leitor, como Ellen White tratava da Bíblia? Ellen White nunca colocou os escritos dela no mesmo patamar que a Bíblia. Se você ler, por exemplo, este livro aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3. No capítulo 4, ela fala o título é assim, A Primazia da Bíblia. Das várias citações, olha as citações do que ela fala da Bíblia. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. Veja, Ellen White foi muito clara em dizer que nós devemos estudar a Bíblia e que é a palavra de Deus que possui vida à nossa alma. Enquanto que há outros falsos profetas que fazem dos livros dele um outro evangelho de Jesus Cristo e coisas assim. E tornam os livros dele superiores à Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções à irmã White. Olha, está na página 30. Ela diz o seguinte, que ninguém seja instruído a olhar para mim, mas para o poderoso Deus que me dá instruções para eu transmitir às pessoas. E olha outro texto dela aqui, entre os muitos, na página 31. Qual é esse livro aí, professor? Testemunho. Até vou mostrar aqui, Tito, para nossos câmeras, Mensagens Escolhidas, volume 3. O nosso telespectador que estiver interessado em conhecer a obra de Ellen White, que tem muitas obras, e esse capítulo que mostra que isso que os críticos falam do Adventismo, de que Ellen White é uma segunda Bíblia, eles falam por fruto da ignorância, os coitados, eles não sabem o que estão dizendo. Então, isso aqui é para ajudar você a refutar esse tipo de barbaridade que você lê na internet, não é? Então, esta obra é importantíssima. Eu vou ler, Tito, mais um pouquinho dela. Depois eu vou te botar uma pimentinha, meu amigo. Mas vamos lá. Pode, amigo, não tem problema. Você é amigo da onça muitas vezes, né? Página 31. A palavra de Deus é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido e pode ser compreendida de todo o que sinceramente deseja entendê-la. Mas não obstante a isto, alguns que dizem fazer da palavra de Deus o objeto de seus estudos são encontrados vivendo em oposição direta a alguns de seus mais claros ensinos. Daí, para que tanto homens como mulheres fiquem sem escusa, ou seja, sem desculpas, Deus dá testemunhos claros e decisivos, a fim de reconduzi-los à sua palavra e que negligenciaram seguir. Ou seja, ela diz que a palavra de Deus é suficiente para iluminar as pessoas. Ela deve ser o nosso objeto de estudo. Mas como o ser humano se desvia da palavra, Deus deu testemunhos simples para levar as pessoas de volta à palavra. E esses testemunhos simples são os escritos de Ellen White. Veja, ela não coloca os seus escritos no patamar da Bíblia,
mas como instrumentos de Deus para levar as pessoas de volta à palavra de Deus. E aí, tem tantas outras aqui, vou ler mais uma apenas da página 33. Ponde a irmã White de lado, olha a sinceridade dela. Não citeis outra vez as minhas palavras enquanto viverdes, até que possais obedecer à Bíblia. Quando fizerdes da Bíblia vosso alimento, vossa comida e vossa bebida, quando fizerdes de seus princípios os elementos de vosso caráter, conhecereis melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vós nesse dia. Não repitais o que eu declarei afirmando, a irmã White disse isto e a irmã White disse aquilo. Descobriu que o Senhor Deus de Israel diz, e fazei então o que ele ordena. Amigos, essa aqui é uma verdadeira profetisa, que exalta a palavra de Deus e não exalta a si mesma. Poucos profetas têm as características que Ellen White tem. Por isso eu recomendo, estude sobre as obras de Ellen White e você terá grandes surpresas, agradabilíssimas, e você verá que a sua comunhão e amor por Jesus vão aumentar grandemente se você conhecer esses escritos. Você me disse aí que, na verdade, um profeta tem que fazer a vontade de Deus para ser profeta, correto? Correto. O que você me diz do senhor Balaão e do senhor Jonas? Balaão era um profeta de Deus e ele quis fazer completamente ao contrário do que Deus estava fazendo, meu amigo. Jonas também negou a vontade de Deus ali. Como é que explica isso? Que profeta é esse então? O que acontece, Tito? O profeta de Deus, ele faz a vontade de Deus, mas isso não significa que ele não vá errar. Né? Ele não é um santo, então, é isso que quer dizer? É exatamente, amigo. Então, por exemplo, o que diz ali Romanos 3:23? Diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Ellen White pecou, Balaão pecou, Jonas pecou, Davi pecou, Samuel pecou, todos pecaram, todos foram grandes pecadores. O que eu estava dizendo é que um profeta ele não pode, de livre e espontânea vontade e rebelde, negar de Deus aquilo que ele sabe. Então, Ellen White, por exemplo, sabe que a palavra de Deus é o único meio infalível de Deus para Deus revelar a sua vontade. Então ela aceita aquilo. Não vai contra a palavra de Deus. Mas ela continua sendo uma pecadora. Continuava sendo uma pecadora com as suas falhas. Né? Então Deus tem os seus profetas que fazem a sua vontade, mas que são pecadores ainda. Até quando Cristo transformá-los definitivamente na glorificação. Ok, professor, muito bem, o nosso tempo não para aqui. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt. É só você vai ver que tem um post ali dizendo para você fazer suas perguntas, você comenta ali fazendo a sua pergunta que eu recebo aqui na hora, ou pelo Twitter. Nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Participe do nosso programa. Aqui pelo Facebook tem uma pergunta interessante que deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. A Juliana Mello, nós temos ainda 3 minutinhos. Ela diz o seguinte: gostaria de saber, quando uma pessoa morre, onde fica o espírito da pessoa? Porque na Bíblia mostra quando uma pessoa morre, na verdade ela está dormindo. Então o espírito da pessoa que faleceu fica vagando? Fica no corpo ou em um lugar específico? A pessoa que faleceu tem consciência que morre? Com a morte, existe algum tipo de separação entre os filhos de Deus e os que não são? Gostaria de entender melhor sobre esse assunto. E outra pessoa, o Matheus Augusto, também nesse mesmo tema, pelo Facebook, fala o seguinte: por favor, me responda, a morte para vocês é o fim da existência? Professor Leandro Quadros, como que é essa questão da alma, da pessoa que morre? A Bíblia fala que a pessoa está dormindo no pó da terra, mas a alma fica vagando por aí, como é que é o negócio? E a existência após a morte de vida, como é que é?
A vida após a morte, como que é isso? Muito boa essa pergunta sincera dessa querida telespectadora. Muito obrigado, viu, pela pergunta, pelas perguntas de vocês. Eclesiastes 12:7 dá a resposta quanto ao espírito. Onde fica o espírito por ocasião da morte? Diz assim: e o pó volte à terra, ou seja, o corpo, não é? Como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o espírito volta a Deus. Vai para o céu, então? Vai para o céu, fica vagando. Não fica vagando. Agora, temos que definir aqui o que é espírito. Espírito não é uma entidade consciente e imaterial que volta para Deus e fica lá batendo papo com Deus. Fica lá no céu, né? É. Aí vai cair naquela questão da parábola de Lázaro. Não é isso. Vamos para Gênesis 2:7 para descobrirmos o significado do termo espírito aqui em Eclesiastes 12:7. Então Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. O termo fôlego de vida, no hebraico, se refere ao espírito lá de Eclesiastes 12:7. Então, o espírito que volta para Deus é o fôlego de vida. É isso aqui, ó. É o princípio ativo que saiu da boca de Deus e que fez os nossos órgãos, cérebro, sistema nervoso funcionarem. Então, esse princípio ativo volta para Deus. Ele não é consciente, ele é um princípio ativo que não faz parte do nosso mundo material, volta para Deus. Não sabemos como que Deus o guarda, o que Deus faz com ele. Só sabemos que depois, quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar o corpo e trazer esse princípio ativo de volta para este corpo ter vida. E respondendo a outra pergunta do nosso amigo, a morte é o fim? A morte é o fim, é um fim momentâneo. Por que é um fim momentâneo? É um fim momentâneo para aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em João 11:25, é dito o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte hoje é um fim, ou seja, você morreu, está descansando inconsciente. Mas Jesus promete, é um fim momentâneo, porque Jesus voltará de acordo com João 14:1-3 e Hebreus 9:28 e ressuscitará de acordo com João 11:25 aqueles que morreram crendo nele. Tá ok? Então, resumidamente, este é o ensinamento bíblico. Ok, professor. Muito bem. A gente tem que ir para o intervalo. Aproveite o intervalo. Faça aí, formule a sua pergunta, manda pra gente e ela vai estar na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9h34. Seja muito bem-vindo. Este é o programa Na Mira da Verdade, aqui na TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está zapeando seu televisor e chegou aqui neste canal, talvez você está achando diferente. Este é um programa onde você pergunta dúvidas que talvez você possa ter relacionados à palavra de Deus ou à religião, alguma coisa que você talvez não concorde, alguma coisa que você quer saber, você manda pra gente e tudo vai ser respondido à luz da palavra de Deus. Não é a opinião deste canal aqui, não é a opinião da igreja que mantém este canal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é a opinião do professor Leandro Quadros, mas sim o que a palavra de Deus nos orienta. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós responderemos baseados na Bíblia. Professor Leandro Quadros. Fala, meu amigo. A pergunta agora vem lá do passado, meu irmão. Presta atenção. Vamos lá. O Felipe Castro, ele pergunta o seguinte: professor Leandro Quadros, vemos constantemente fósseis de dinossauros sendo achados e datados pelo carbono 14, com bilhões de anos. Aí eu te pergunto, teve intervalo de dias na criação
do universo? Porque se eles existiram, de fato, não existem relatos bíblicos de ataques desses animais, sendo muitos deles carnívoros. Sai dessa, professora. Ele já vai colocando você aí na mira, meu amigo. Como é que é essa questão dos dinossauros? Afinal de contas, isso aí é história, existiu, não existiu? E se existiu mesmo, por que é datado há bilhões de anos? Será que nos dias da criação, será que a gente pode também colocar como um dia ser milhares de anos? Se foram 6, 7 dias, isso quer dizer milhares, milhões de anos? Como é que é isso, meu amigo? Primeiramente, nosso querido amigo que escreveu, a datação com o carbono 14 é muito falha, né? Então, se você analisar o ponto de vista de vários estudiosos do assunto, há estudiosos, por exemplo, como estudiosos criacionistas. Se você acessar o site da Sociedade Criacionista Brasileira, você percebe que há cientistas que creem que o carbono 14 pode datar com precisão algo com no máximo 70 mil anos. Então, ele não é algo preciso. Então, datar algo com milhões de anos, na verdade, como poderíamos dizer, é mais, como diz o título de vez em quando, é mais uma história da carochinha, né? Tem que ter muita fé para acreditar num sistema de datação dessas. Existem hoje sistemas de datações mais precisos, não é? E, logicamente, a datação depende também muito do pressuposto do autor, porque muitas vezes o indivíduo se utiliza de um mesmo método de datação e chega a conclusões totalmente diferentes. Né? Então, um macroevolucionista se utiliza de um método de datação com o carbono 14, um macroevolucionista e um criacionista se utilizam do mesmo método e cientificamente eles chegam a conclusões diferentes e cientificamente as duas podem ser corretas. E aí como fica a história? Entra a questão da fé de novo, né? Vai ter que exercer fé num dos dois. Então, temos que nos ampliar, temos que aprofundar nosso conhecimento nas duas alas. Porque se ficarmos numa delas apenas, nosso conhecimento vai ser pouco sobre o assunto. Quanto ao intervalo da criação, a Bíblia não admite essa possibilidade. A Bíblia ensina, sim, menciona a existência de grandes animais em Gênesis capítulo 1. Se você ler o capítulo 1, especialmente os animais aquáticos, a Bíblia menciona a existência deles. Agora, intervalo da criação, a Bíblia não sugere isso. Por quê? Se a Bíblia sugerisse intervalos de criação, ou seja, Deus criou, e depois houve um intervalo em que existiram animais e depois os recriou novamente, você arrebenta com a doutrina do pecado como existe na Bíblia. Por quê? Porque se Deus criou em intervalos, né, como alguns evolucionistas teístas ensinam, então a morte foi um mal necessário para Deus fazer as raças evoluírem. E isso é uma aberração teológica horrível. A morte só passou a existir depois do pecado. A morte não pode existir antes do pecado, a menos que pegue Gênesis 13 e se rasgue da Bíblia, tá bom? Então não há base nenhuma bíblica para essa teoria do intervalo, uma especulação e nem devemos prestar muita atenção nesse tipo de coisa. Agora, com relação a dinossauros, existiram esses animais? Com certeza, as evidências fósseis são abundantes, comprovando a existência dos dinossauros. Eu recomendo que, se alguém quiser fazer uma análise séria sobre essas descobertas, de um ponto de vista criacionista, bastante equilibrado, eu recomendo que se mantenha contato com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo site e pelo telefone que você vai enxergar agora aí na sua tela, que ali há um livro intitulado Dinossauros, certo? Um livro interessantíssimo, Tito, para a pessoa saber como é o processo de datação, quais os animais que realmente existiram, não é? Quando existiram, em que era da história e de que maneira podemos harmonizar a existência dos dinossauros com aquilo que cremos estar revelado na palavra de Deus. Então, não perca tempo, vai ser um livro muito interessante para você.
Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta aqui. Bom, antes, deixa eu falar mais uma vez para você. Para participar do programa, você pode, através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Pelo Twitter, o Vinícius Basso, ele diz o seguinte: boa noite, me responda uma dúvida. Onde será o julgamento de Deus? Na terra ou vai ser em outro plano espiritual? Julgamento de Deus, professor Leandro Quadros. Quando que vai ser o julgamento de Deus? Já está havendo algum julgamento de Deus? E vai haver ainda um julgamento de Deus? E onde será? Como que é essa questão do julgamento de Deus? Deus vai julgar a quem? Professor Leandro Quadros, você está na mira, meu amigo. Vamos lá. Começaremos lendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque chegou o tempo para o início do juízo. Ele começa pela casa de Deus. E se principia conosco, qual será o resultado para aqueles que desobedecem às boas novas de Deus? Aqui Pedro diz que o tempo para início do julgamento é pela casa de Deus e que já se iniciou. Ou seja, já começou um juízo antes da volta de Cristo. Certo? Quer ver um outro texto que deixa isso claro? Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. A seguir vi outro anjo voando pelo céu com as boas novas eternas para serem proclamadas aos que vivem na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, e disse em alta voz: temam a Deus e dê-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, chegou a hora. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, chegou a hora do juízo, portanto, adorem a Deus, porque esse é o preparo para o juízo. Então já chegou o juízo. A primeira fase do juízo já começou no céu. Isso se chama juízo pré-advento, ou seja, pré quer dizer antes e advento vinda. Pré-advento antes da vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus volta, ele leva os justos para o céu, os maus ficam mortos no planeta e ocorre a segunda fase do juízo, que é a fase que ocorre no céu também. Também ocorre no céu. Essa fase você pode ler em Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 ao 4, e em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2. A terceira fase do juízo, que é a execução, já será aqui na terra. Se transformará num lago de fogo, Deus castigará definitivamente os ímpios e irá destruí-los. Então, peça o estudo bíblico gratuito que o programa oferece, Verdades para o Tempo do Fim, e ali você vai poder visualizar melhor a existência das três fases do juízo, tá? As duas fases ocorrem no céu, antes de Cristo voltar, obviamente, e a outra fase, que é a execução, vai ser aqui na terra, onde Deus castiga e destrói os ímpios definitivamente. O curso Verdades para o Tempo do Fim irá com certeza detalhar melhor para você essa questão. Muito bem, professor. Então vamos aqui mostrar, esta aqui é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Eu estou tirando aqui uma novinha para você. Na verdade, é um verdadeiro curso bíblico. Para você ter ela na sua casa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai clicar nessa imagem lá no blog, você vai ver que tem peça o seu curso bíblico gratuito do lado direito, você vai ver essa revista, você vai clicar lá e você vai ser direcionado para um espaço onde você vai preencher os seus dados postais, vai fazer um cadastro para que você possa receber a sua revista. É, na verdade, um curso bíblico completo, em forma de uma revista que você pode levar para qualquer lugar, pode levar para o trabalho, pode ir lendo no ônibus, pode ir lendo nas horas de descanso ali após o almoço, enfim, você vai aprender bastante. E no final, você tem os questionários sobre os assuntos que você estudou, e depois que você preencher esse questionário aqui, se você mandar pra gente, não sei se a câmera consegue pegar aqui, deixa eu mostrar aqui, são vários questionários sobre os assuntos.
Depois que você preencher, vamos ver, depois que você preencher esse questionário, você pode mandar para a gente e ainda você vai ganhar um outro presente. Você vai poder escolher sobre 3 discos, 3 CDs que são responsáveis, são CDs de solo, de duetos ou de grupos. Você vai poder escolher uma dessas opções. São 3 opções de músicas de solo, de duetos e de grupos e quartetos. Você vai poder escolher mais um presente. Então, isso aqui é gratuito, você não paga nada. Para você receber, é só acessar o nosso blog, se cadastrar e você vai receber aí na sua casa sem pagar nada e vai aprender muito mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Peça hoje mesmo, é um presente do programa Na Mira da Verdade para você. Professor Leandro Quadros, meu amigo, agora essa pergunta chegou pelo nosso blog, deixa eu ver como que é o nome da pessoa, a Giulia de Manaus. Ela diz o seguinte, vou ler na íntegra aqui. Como entender a passagem de... Não é essa não, desculpa, Giulia. A sua já vai. É quem eu vou colocar aqui é de André Luiz. André Luiz, de Paulista, Pernambuco. Ele diz o seguinte, a paz do Senhor, meus irmãos. Qual a ligação entre os versos de Êxodo 13, 9 e Apocalipse 13, 16? Eu vou ler aqui para o nosso telespectador contextualizar e para você também, professor. Êxodo 13, 9 diz o seguinte, essa festa será como um sinal para você, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder Ele os tirou do Egito. Ok, aqui está falando de uma festa, a festa dos pães sem fermentos. Olha que interessante, professor. Isso aqui na linguagem de hoje. Agora, lá em Apocalipse 13, o verso 16, diz o seguinte. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Esse texto, está falando sobre aquele texto da besta. E o texto lá do Êxodo, que também fala de amarrar na mão e na testa, está falando de uma festa cristã, de uma festa que Deus instituiu ali no passado. Professor, existe alguma ligação nesses 2 textos? Como é que é isso? Interessante isso aqui. Não há uma ligação, como se diz, temática entre os 2 capítulos, né? Porque falam de coisas diferentes, mas realmente a questão de colocar algo na mão há um significado. Em capítulo 13, verso 19, colocar um sinal na mão significa o quê? A mão é um símbolo do trabalho. E receber um sinal na mão significa que ao receber um sinal da besta na mão, significa que aceita-se a autoridade da besta, até mesmo para definir em qual momento o indivíduo que recebeu o sinal, ele pode trabalhar ou não. Então tem esse significado lá em Apocalipse 13. Aqui, em Êxodo, eu estou lendo aqui o contexto, vamos ler aqui a partir do versículo 5, só para nós percebermos bem o contexto para vermos o que o texto está dizendo. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Adonai disse a Moisés, separe para mim todos os primogênitos, tudo o que sai em primeiro lugar do ventre, dentre o povo de Israel, em que vocês saíram do Egito, a casa da escravidão, pois Adonai, pelo poder de sua mão, tirou-os deste lugar. Vocês estão partindo hoje no mês de Aviv. Quando Adonai os trouxer à terra, a qual jurou aos seus ancestrais que daria a vocês, a terra em que sobejam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mês durante 7 dias. Vocês devem comer pães asmos e o sétimo dia deve ser uma festa para Adonai. Devem comer durante 7 dias, nem nada que fermente deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Nesse dia você dirá ao seu filho, isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre sua mão e de recordação entre seus olhos.
para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios, pois com mão forte Adonai tirou-o do Egito. Portanto, você deve guardar este regulamento no tempo apropriado, ano após ano, quando Adonai o trouxer para a terra, como ele jurou a você, aos seus antepassados, e entregá-la a você. Separe para Adonai todos do primogênito que saem do ventre. Todo primogênito dentre os animais pertence a Adonai. Você deve resgatar todo primogênito da jumenta, como do cordeiro, e escolher para resgatá-lo. Então, na verdade, é a festa dos pães sem fermentos, que era a comemoração ali do que aconteceu no Egito, né, professor? Quando Deus pediu para que passasse sangue nos umbrais das portas e para que o povo pudesse ser livre. Exatamente. Aqui é uma espécie, Tito, pela leitura do contexto eu percebo, é uma espécie de alguma coisa que seria atada na mão dele com algum texto da Torá. Porque eles tinham o costume de atar textos da Torá, assim, até mesmo na própria roupa, né? Ou até mesmo nos umbrais das portas. Eles colocavam textos nos umbrais perante a pessoa, inclusive para ela nunca esquecer. Então, possivelmente se refere a esse costume. Agora, não tem nada a ver com o texto de Apocalipse, quando é relacionado com a besta, né, professor? Não tem, amigo, porque... E qual o significado ali de Apocalipse com relação a isso, de gravar na mão e na testa? Porque tem uma pergunta aqui que eu já vou te colocar na mira, já já. Tudo bem. Ali Apocalipse, como eu falei, é o seguinte... Apocalipse 13, quando estudamos versos 16 e 17, ali é dito que será colocado um sinal na mão e também na testa daqueles que adorarem a besta. E interessante que no contexto é dito que os que não aceitarem este sinal não poderão comprar e nem vender. O que isso indica? Que esse sinal que será colocado está relacionado, sim, a alguma atividade comercial, está relacionado a uma atividade trabalhística que impeça a pessoa de comprar e vender. Então, quando afirma que o sinal é colocado na mão, quer dizer que a pessoa terá uma identificação na mão para que se saiba se ela é uma adoradora da besta ou uma adoradora de Deus. Se ela é uma adoradora da besta, ela vai poder comprar e vender normalmente no mercado, em qualquer loja e tudo mais. Esse sinal será um sinal de identificação para identificar no futuro quem será um observador do domingo, no lugar do verdadeiro dia do Senhor, que é o sábado. Não sabemos como será esse sinal na mão, certo? O que sabemos é que o que será colocado na mente, porque a testa simboliza a mente do ser humano, simboliza a razão, o que será aceito como racional será um falso sábado, que é o domingo, não é? Agora, hoje, ninguém tem esse sinal. Agora, esse sinal poderá ser físico na mão? Porque veja só, antes de você responder, deixa eu colocar a pergunta da Deise aqui. Ela diz o seguinte... não perdemos um só programa, foi através dele que conhecemos a verdade. A pergunta é muito simples. Nos mostraram um vídeo falando sobre o uso de um chip Mondex, que seria o sinal da besta. Esse chip pode representá-lo? Não concordamos com o mesmo e gostaríamos que me dissesse o que é de fato o sinal da besta. Ou seja, esse símbolo pode ser alguma coisa física? Por exemplo, esse chip aí pode ser uma marca que vai ser colocada na mão, professor? Não pode pelo seguinte, amigo, a essência do Apocalipse 13 é o seguinte: o grande conflito entre o bem e o mal em Apocalipse 13 e 14 envolve a adoração. Então, o que acontece? A marca da besta está relacionada à adoração. A besta vai estabelecer um dia de guarda que se oponha ao verdadeiro dia de guarda de Deus, que é o sábado, não é? Então isso acontecerá no futuro, portanto nenhum irmão, filho de Jesus, salvo pela graça, que guarda o domingo hoje, nem ninguém tem a marca da besta, por favor. Se alguém disser isso, está pecando contra esses irmãos sinceros. Agora, no futuro, quando cada um tiver conhecimento suficiente para saber que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo, aí sim o domingo se tornará sim o sinal de identificação da aceitação do poder papal, que é representado sim por uma das bestas de Apocalipse 13.
tá ok? Agora, é a adoração que está envolvida. O sinal vai identificar quem adora, quem guarda o domingo e quem guardará o sábado. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Não é isso que está em questão em Apocalipse. O tema de Apocalipse é a verdadeira adoração e falsa adoração. O que nós temos que fazer, queridos, é nos prepararmos. E eu queria indicar uma coisa, um livro muito importante para nós nos prepararmos e sabermos realmente o que é marca da besta, o que é que nós devemos fazer, que metodologia devemos seguir para estudarmos as profecias, a fim de que nós não sejamos enganados por esses comentários, diríamos assim, infelizes feitos na internet. Eu quero indicar para vocês um livro, Daniel, Segredos da Profecia. Descubra como a profecia nos habilita a enfrentar o futuro com confiança. Quem escreveu, olha quem escreveu, vou mostrar para você. Foi o pastor Arilton de Oliveira, o apresentador do programa Bíblia Fácil. Esse livro foi publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira, tá? Você está vendo o endereço da editora e os telefones para você manter contato lá no tempo momento comercial. E esse livro é espetacular para você estudar as profecias de Daniel e ter uma confiança quanto ao futuro, porque você vai entender alguma coisa já relacionada ao poder papal nas profecias. Então deixa eu brevemente só te mostrar aqui, olha o sumário. Você vai estudar você vai estudar a seção histórica de Daniel, tá? A seção histórica vai do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? E a seção profética, né, vai do capítulo, lógico, a profecia também no capítulo 2, tá ok? E a seção profética vai do capítulo 7 ao capítulo 12. Então você estuda os 12 capítulos de Daniel aqui neste livro e você vai perceber algumas relações com o livro do Apocalipse, tá? Esse é o sumário, esta é a obra que eu recomendo a você para você estudar a palavra de Deus e se livrar dessas ideias por aí de que o chip vai ser a marca da besta. Que Deus te abençoe, que esta literatura seja também uma bênção para a sua vida, assim como os demais materiais da Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, professor. Você tem 1 minuto para responder uma pergunta. Vamos lá. Quero ver se você consegue. Vamos lá. A Luísa Regina diz o seguinte: olá, boa noite, sou de Novo Hamburgo e gostaria de saber a respeito de uma coisa que me deixa um pouco confusa quando escuto alguns pastores falarem essas palavras. Urica, Urixim, Xabarás. Já ouvi dizer que isso é dom de línguas. É isso mesmo, professor? Pois olha, eu tenho minhas dúvidas se isso aí é línguas de Deus, viu? Porque quando Deus se comunica, ele se faz entender. Eu vou deixar um texto bíblico para você levar para seu pastor. Peça para esse seu pastor ler esse texto e peça para ele refletir nesse texto para perceber se realmente ele está cumprindo com a missão dele de pregar o evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, Paulo diz assim: mas em uma reunião congregacional, prefiro dizer 5 palavras com a mente, a fim de instruir as outras pessoas a falar 10.000 palavras em uma língua. Ou seja, que ninguém esteja entendendo nada. Leve esse texto para o seu pastor. 1 Coríntios 14, 19. Para Paulo, era melhor falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras incompreensíveis. Portanto, o tipo de dom de línguas do seu pastor não é o dom de línguas bíblico. Muito cuidado, minha querida irmã, viu? Muito cuidado. Ok, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade. Nos encontramos na terça que vem, meu amigo. Pela graça de Deus. Um abraço, amigo Tito. Um abraço a você, telespectador. Um abraço a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo e internauta. Obrigado pelo seu carinho. Nunca esqueça, sempre que você perguntar, não é o Leandro, não é a TV Novo Tempo, não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sempre que você perguntar, a Bíblia
terá coragem de lhe responder. Um abraço e até o nosso próximo encontro. E aqui no programa, as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Tchau!